Esse é tempo de nós nos consagrarmos a Deus. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de reavaliarmos os nossos valores. É tempos de lermos a Bíblia diariamente, porque a Bíblia é que é o antídoto para o engano que nós estamos vivendo. 2030. Olha, a gente nunca pode marcar data. Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu sou a Ana Garcia e sejam bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Eu já peço para que você apoie o canal deixando o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito e faça parte da nossa grande família Descobrindo. Amados, atenção, o que vocês estão prestes a ouvir é algo extremamente sério. O pastor Lamartine Pozzella recebeu uma revelação poderosa sobre a Agenda 2030 e o que ele revelou é um alerta para todos nós. Muitos ainda não entenderam o que está por trás dessa agenda global, mas algo grande está prestes a acontecer. O mundo está se movendo rapidamente para um cenário profético e quem não estiver preparado pode ser pego de surpresa. O que o pastor Lamartine Pozzella revelou é chocante e não pode ser ignorado. O relógio profético está avançando e os sinais são claros. Assista até o final e veja por si mesmo o que está prestes a acontecer. O futuro já está sendo escrito. Você está pronto? Só um recadinho importante antes do vídeo. Eu estou procurando pessoas que querem trabalhar no conforto de suas casas usando apenas o celular conectado com a internet e ganhar entre 100 a 600 reais por dia. Então, se você está precisando e quer mudar sua situação financeira, me chame no meu WhatsApp. É só clicar no link do primeiro comentário fixado deste vídeo que eu mesmo vou te explicar tudo certinho, tá bom? Estou te esperando. Agora vamos a este forte vídeo. Nós precisamos também pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Por que a igreja está aqui, gente? Por que ela está resistindo ao espírito do anticristo? Porque Deus ainda tem milhões de pessoas para serem salvas. E nós precisamos pregar o evangelho. Eu estou me colocando à disposição de Deus. Lord, I'm here. I want to go to the entire world in order to preach the word of God. Eu estou dizendo que eu estou aqui para pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. Sono qui, Signore, per predicare la parola di Dio in tutto il mondo. Nós sabemos que Jesus falou no seu sermão profético, tanto de Mateus 24 quanto Lucas 21, que a natureza daria sinais da vinda dele. Mas não foi só Jesus quem falou isso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23, ele diz assim: porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ele está dizendo que a criação é mais do que a natureza, são os animais, é o mundo, por exemplo, da biologia, as bactérias, os vírus, né? Geme e suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo é que o crente, aquele que tem a primícia do Espírito, que tem o próprio Espírito Santo em si mesmo, quando ele vê o que está acontecendo no mundo, o crente, ele fica angustiado. Eu não sei você, gente, mas eu fico muito angustiado com as coisas que eu estou vendo. Me dá um sentimento de urgência, que eu sinto um sentimento de urgência, uma vontade de pregar, falar de Cristo a todo. Por quê? Porque a gente tem uma angústia dentro de nós. Nós que cremos, nós que temos as primícias, a gente também geme angustiado por conta daquilo que aconteceu no mundo. Vocês sabem que quando Adão pecou, a natureza sofreu com isso. A natureza foi amaldiçoada por Deus. E por conta disso, ela ficou enferma. Ela passou a produzir espinhos, abrolhos. Na natureza, uma série de coisas passaram a acontecer. Terremotos, maremotos. Tudo que tem de ruim, a natureza passou a acontecer. Só que o apóstolo Paulo diz que quando chegar perto do tempo em que nós fomos ter a redenção do nosso corpo e a chamada adoção de filhos, nós vamos gemer e a criação também. Agora, quando vai acontecer isso? A redenção do corpo, porque hoje nós já temos a redenção do espírito.
Jesus morreu na cruz para nos redimir. Mas quando vai ser a redenção do corpo? Vai ser no dia da vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando se aproximasse o tempo da redenção do nosso corpo, a natureza, ou seja, a criação toda junta, a um só tempo, todos os elementos da natureza, né? O clima, o calor, a chuva, os terremotos, as pandemias, as pestes, não é isso? Tudo isso, num só tempo, vai gemer. Agora, quando alguém geme, geme quando tem dor, geme quando está sofrendo, ou seja, a natureza ela está sofrendo cada vez mais com o pecado da humanidade que está cada vez maior, está subindo, chegando, né, nas narinas de Deus de uma forma tremenda, gente. E a natureza, gemendo, ela manifesta esta dor, esta angústia da maneira que nós estamos vendo. Então, os seres humanos, os que não creem em Deus, não creem na palavra, acham que isso tudo é apelação. Hoje, quando eu fiz um anúncio no meu Instagram, um camarada disse: para de falar bobagem, mercador da fé. Falei, meu Deus do céu, para que um camarada desse me segue? Ele me segue e depois vem falar uma coisa dessa? Eu sou um pastor, eu só falo dessas coisas de Jesus, falo da vida de Jesus. No entanto, os homens acham que isso tudo é enganação, que isso tudo é apelação. Tudo isso que eles acham que isso é uma narrativa, né? Uma teoria da conspiração. Por quê? Porque é exatamente o que a Bíblia diz. Que na vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. As pessoas iam zombaram de Noé. Noé construindo a arca demorou mais de 100 anos e as pessoas ficaram ali zombando dele. E ele pregando arrependimento, pregando para que as pessoas fossem preparadas para o dilúvio. E não aceitaram. Nos dias de Cristo é a mesma coisa. A Daniele Kramer falou, não liga não, pastor. Não ligo, querido. Eu fico triste pela pessoa porque percebe o tanto que ela está enganada. Entendeu? Agora, o sinal que está acontecendo, ou os sinais da natureza gemendo, são sinais bíblicos, proféticos. Nós estamos chegando, eu jamais vou marcar data para a vinda de Jesus. Muita gente me pergunta, pastor, você acha que é 10 anos, que é 20 anos? Eu não marco data, irmãos. Eu só estou mostrando sinais e mostrando o que a Bíblia está dizendo. Então, quando fala que toda a criação, num só tempo, não fala só da natureza, não fala só dos sinais da natureza, mas fala de tudo. Né? Nós tivemos agora, estamos tendo em São Paulo, ali no litoral de São Paulo, uma virose terrível, que já matou gente. Então, o arrebatamento, na minha opinião, está cada vez mais próximo mesmo. E nós que somos cristãos também gememos no nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. Isso claramente está falando do arrebatamento, porque no dia do arrebatamento nós vamos ter o nosso corpo transformado do corpo mortal para um corpo como o de Jesus. Mas eu queria falar para vocês de alguns sinais que estão acontecendo logo no início de 2025, tá, gente? Aqui nos Estados Unidos, está todo mundo horrorizado com o incêndio que está acontecendo na Califórnia. Tá? No Brasil vocês veem um pouco, mas aqui a gente liga a televisão é o tempo inteiro, porque a coisa está feia, gente. Mais de 1.200 acres foram tomados pelo fogo. O que está acontecendo é que um vento muito seco, que vem do leste para o oeste, né, passou pelas montanhas trazendo uma fagulha de fogo e esse fogo se espalhou rapidamente. Os bombeiros não estão conseguindo debelar esse fogo e o fogo foi chegando e foi pegando fogo nas casas, gente. Casas, mansões, gente rica. Mais de 35 mil pessoas estão sob ordens de evacuação na zona de Pacific Palisades, aqui em Los Angeles. Então, estes ventos extremos estão devastando a área, gente. E o interessante é porque tem gente que se programa e sai, pega um carro e sai, mas tem gente que foi pego de surpresa e teve que fugir a pé. E o que está acontecendo como resultado disso é que shoppings, lojas estão sendo saqueadas, estão sendo invadidas. Né? Pessoas estão tendo muito prejuízo, está um caos tremendo. As autoridades locais declararam um estado de emergência. O caos está instalado. E é interessante, né? Porque essa região da Califórnia, ali na região de Hollywood, é uma região que todo tipo de abominação acontece. Eu não vou citar aqui, mas vocês sabem, né, que aquela é uma região onde é o centro de toda essa política woke, né, que é uma política contra Deus, contra a vontade de Deus. Né? Agora, recentemente, eu vi um vídeo, não sei se era do Globo de Ouro, em que as pessoas perguntaram lá quantos ali que estavam assistindo o Crio em Deus, era 0 o número de pessoas, eles falaram, não tem ninguém aqui que acredita, e deram risada, né?
Eu vi meio ano passando, mas foi algo parecido com isso, não sei exatamente onde foi. Mas nós sabemos que existem cristãos lá também, mas a gente sabe, né, que Deus está manifestando a sua indignação e o seu juízo, né? Então, temos que orar pelo povo da Califórnia, mas a gente sabe que essa manifestação da natureza é uma resposta de angústia, né? E de dor mesmo, porque o pecado ele tem muitas consequências, não só no mundo espiritual, não só na vida dos seres humanos, mas da natureza também. Isso aconteceu com o pecado de Adão, a natureza passou a produzir espinhos, abrolhos, o homem, para produzir o fruto, teve que trabalhar com suor, antes jogava a semente e a semente frutificava. Então, este é um sinal muito grande que está tendo aqui nos Estados Unidos e nós precisamos orar pelo povo americano e orar por todas as pessoas que estão sofrendo. Olha aí, a Lilian Pozella, a mulher mais linda e mais amada no mundo, está dizendo: dê o seu like. Eu queria pedir para todo mundo, eu vou contar até 3, a hora que eu chegar no 3, todo mundo dá um like junto, amém? Porque isso aumenta o engajamento, o próprio YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo, que ele é relevante, e aí então vai indicar esse vídeo para mais gente. Vou contar até 3, na hora que eu falar o 3, todo mundo dando like. Então vamos lá. É 1, é 2 e 3. Like, 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 like. Dá os coraçõezinhos aí, gente. Também pode compartilhar. Os gafanhotos de Apocalipse são gafanhotos, mesmo serão drones. Bom, no final eu vou responder perguntas. Guarda essa tua pergunta, tá? Bom, uma nevasca também atingiu o meio oeste americano nesta semana. No início da semana ainda está um frio bem intenso, né? Eu estou aqui na Flórida, normalmente aqui no início de janeiro a temperatura é bem amena, é friozinha, mas é mais amena. Agora, anteontem e ontem nós pegamos 3 graus aqui de madrugada, com a sensação de 0 grau. Então, tá realmente muito forte esse sinal. A tempestade de neve, gente, já matou 4 pessoas e deixou centenas de milhares sem eletricidade e sem aquecimento em vários estados americanos. Gente, pra gente aí do Brasil não faz muito sentido isso. Mas aqui onde eu tô, na Flórida, se não ligasse o aquecedor, a gente ia congelar. E olha que a temperatura aqui era 4 graus de madrugada. Agora, imagine em lugares como Kansas, por exemplo, em Kansas City, que estava lá 20 abaixo de 0. Imagine como é que pode sobreviver diante de uma situação como essa. As pessoas ficaram, mais de 250 mil pessoas ficaram sem aquecimento, gente. Por quê? Porque os ventos acabaram derrubando árvores, que derrubaram, por sua vez, fios, romperam os fios, e 250 mil lares ficaram sem eletricidade, portanto, sem aquecimento. O que os cientistas estão dizendo? Que um vórtice polar, que geralmente ele fica girando dentro do próprio polo, né, no Ártico, este vórtice ele escapou e se deslocou para o sul durante o fim de semana e atingiu uma faixa enorme do território americano com gelo, neve e vento. Obviamente também o Canadá, tá? Mas como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos. Segundo eles, isso está acontecendo por conta também do aquecimento global e do aquecimento, inclusive, do polo. Vocês sabem que o Polo Norte, esse ano, chegou até ter vegetação, né? Que é um outro sinal extraordinário da natureza, tá? Lá não nasce nada por causa do frio. Mas este ano aconteceu isso, como também teve neve no deserto do Saara, entendeu? Inundação na região de Dubai, quer dizer, o mundo tá louco, ou seja, de verdade a natureza tá gemendo. Está angustiada, está se manifestando. E Paulo diz que a natureza, se manifestando assim, está se manifestando aguardando a redenção. E ele diz: e nós, que somos seres humanos, que temos a primícia do Espírito, estamos aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo, que vai acontecer no arrebatamento. Então, tudo isso tem a ver com a vinda de Cristo. Então, os estudos, portanto, aqui revelaram que tudo isso está acontecendo por causa do aquecimento global, tá? E isso vai fazer com que esse vórtice ele escape da região polar e venha para o sul. As escolas foram fechadas em muitas cidades dos Estados Unidos. Eu vou citar para vocês: Indiana, Virgínia, Maryland, Kentucky, Missouri e Kansas.
Todas essas cidades tiveram que dar o chamado Snow Day, que é o dia de neve, de nevasca, em que as crianças ficam em casa, né? Porque não dá para sair, estava nevando muito, aumentaram muito também os acidentes, até morreram pessoas por conta de, por exemplo, um caminhão que veio escorregando, atropelou uma pessoa e a matou, né? Pelo menos 250 mil casas ficaram sem eletricidade, sem aquecimento na segunda-feira por causa dos ventos fortes e também por dano nas estruturas, né, na infraestrutura. A tempestade produziu mais de 15,4 centímetros de neve em muitas zonas da região do meio Atlântico, incluindo a capital, né, Washington, D.C. Então, as rodovias, as estradas estão muito traiçoeiras, porque depois que a neve cai, sobra no final um gelo, e é esse gelo que é devastador, porque é um sabão. O caminhão, o carro está lá, se ele pega uma área escorregadia, ele não segura. Então teve muitos acidentes e até mortes por causa disso, né? As autoridades do Missouri registraram mais de 350 acidentes que causaram dezenas de feridos e uma morte no domingo à noite. Então, uma pessoa morreu também depois de ter sido atropelada por um caminhão que deslizava numa estrada do condado de Jackson. A nevasca também obrigou milhares de aviões ficar em terra, mais de 2.500 voos domésticos e mais de 6.500 voos internacionais foram cancelados. É um caos, né? Isso envolve a vida de muitas pessoas, isso envolve prejuízo, não é? Isso envolve depois ter que remanejar esses voos. Quando, por exemplo, as companhias aéreas não voam, elas são obrigadas a pagar hotéis para os passageiros que estão, principalmente dentro dos Estados Unidos, né? Então, vejam como a natureza está realmente gemendo e já começou o ano de 2025 dessa maneira. Também quero citar um terremoto de magnitude 7,1 na escala de Richter, que matou pelo menos 95 pessoas no Tibete, tá? Terremotos foram mencionados por Jesus, né? Ele disse que quando estivesse aproximando a vinda do Filho do Homem, haveria terremotos em muitos lugares, né? Então a gente sabe que a magnitude dos terremotos está aumentando e o número desses terremotos também está aumentando muito. Isso está no discurso de Jesus, tanto em Mateus 24 quanto em Lucas 21. Lá no Tibete, mais de 130 pessoas foram feridas e 95 até agora já tinham sido notificadas como mortas, né? O epicentro do tremor de terra foi a cerca de 75 quilômetros a nordeste do Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, né? E aquela é uma região de vários terremotos, porque lá existem duas placas tectônicas da Índia e da Eurásia que se chocam. Mais de 1.000 casas foram danificadas por causa do abalo. Agora, lá a gente espera mesmo que aconteça terremotos, porque é uma região que está próximo de duas placas tectônicas, né? E que elas se chocam e, portanto, fazem parte daquele chamado círculo do fogo, onde tem muitos vulcões e terremotos em lugares onde as placas se unem, né? Mas eu quero mencionar também um terremoto que foi sentido na cidade de Lisboa, né, a capital de Portugal, que, segundo o site da Euronews, foi um aviso muito grande para a falta de proteção dos edifícios daquela região. Então, segundo as notícias do site da Euronews, o terremoto que aconteceu na madrugada de segunda-feira foi o 10º maior já sentido em Portugal desde o século XVI. Ou seja, Portugal não é uma nação que frequentemente tem terremotos. Acontece, mas este que foi sentido na segunda-feira, na madrugada, foi o 10º maior desde o século XVI. Então, toda Lisboa acordou sobressaltada, né, na madrugada de segunda-feira. Não houve registro de danos materiais, mas tudo pode ser diferente poderia ser diferente caso o terremoto fosse mais forte, segundo os estudiosos. Segundo os estudiosos, a energia que foi liberada com esse evento será muito pequena em relação à energia que será liberada por um evento que poderá afetar Lisboa no futuro. Quem falou isso foi o sismólogo, né, o estudioso de terremotos chamado Jorge Cruz, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A sigla é IPMA. Bom, em outras palavras, os estudiosos estão dizendo que vai começar a ter terremotos. Olha lá, a Bebinha está dizendo que é da cidade do Porto. Um beijo para você, minha irmã.
A Daniele Dobre está perguntando, nenhum selo foi aberto. Não, nenhum. Os selos só serão abertos lá em Apocalipse 6 e o arrebatamento em Apocalipse 4. E, portanto, o que nós estamos vivendo é um período chamado de princípio de dores. Né? É o que antecede aquela dor de parto que a mulher tem, né? Que vai começando a ter essas dores, uma contração aqui, outra ali, dói um pouco mais, vai aumentando de força e de magnitude e também em número de vezes, de ocorrências, né? O Tiago Stocco está perguntando, estamos passando pela tribulação? Não, queridos, nem começou ainda, viu? Mas eu vou responder para vocês com mais, com mais profundidade, né? O Abner Schwartz está perguntando se a gente chega em 2030. Olha, a gente nunca pode marcar data, viu? Mas está ficando difícil. Já passamos coisas piores, imagina na peste negra. Você tem toda a razão, naquele tempo não havia nem saúde, nem nada disso. Só que não se esqueça que a peste negra, ela ficou ali circunscrita na Europa. Hoje os eventos são de ordem mundial, como por exemplo o Covid-19, foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. E Jesus fala de que esses eventos que viriam na época que ele vier, né? Ele fala claramente que o mundo inteiro vai ficar estupefato, o mundo inteiro vai ficar chocado. Portanto, ele fala de uma época em que as pessoas poderão saber do que está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gripe espanhola, a peste negra e outras pestes que dizimaram milhões de pessoas aconteciam mesmo, mas eram circunscritas em lugares específicos, né? Porque as pessoas não viajavam de um lugar para o outro, era muito mais raro, né? Agora, no tempo que Jesus fala da sua vinda, esses sinais serão sentidos no mundo inteiro, porque as pessoas terão condições de ver e de saber de tudo que está acontecendo, né? Episódios, segundo os cientistas, é o aquecimento global, é o aumento da população, é a poluição dos rios, né? E, de fato, a Terra está aquecendo. De fato, nós sabemos que o ser humano ele depreda o seu ambiente, né? Ele corta as matas, ele polui o ambiente, então isso vai, obviamente, trazendo consequências na natureza. Mas a Bíblia diz que a principal razão é uma razão espiritual. A natureza, a criação está gemendo conjuntamente, aguardando, né? Está gemendo com dores mesmo de parto, aguardando o tempo da revelação dos filhos de Deus e o tempo da redenção do nosso corpo, e isso é, sem dúvida alguma, o arrebatamento da igreja, né? Então, quando o homem pecou, a natureza ficou suscetível às consequências. Lá em Gênesis 3, de 17 a 20, a Bíblia diz, aqui é Deus falando da maldição que viria para a terra também por conta do pecado. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Tá vendo? A natureza, a criação, em fadiga obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. São espinhos. Antes da queda não tinha isso. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, o pecado afetou a natureza. Só que nós estamos vivendo, irmãos, num tempo de um pecado muito mais poderoso. O aumento de pecado está muito grande. E veja, a própria natureza, Deus julgou os seres humanos quando o pecado foi se multiplicando na terra. Ele mandou o dilúvio. Ele disse que nunca mais iria destruir o mundo com dilúvio. Mas o livro de Apocalipse fala sobre muitos sinais da natureza. Jesus fala nos evangelhos e Paulo também fala aqui nos Romanos. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse é tempo de nós nos consagrarmos a Deus. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de reavaliarmos os nossos valores. É tempos de lermos a Bíblia diariamente, porque a Bíblia é que é o antídoto para o engano que nós estamos vivendo. Nós precisamos também pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Por que a igreja está aqui, gente? Por que ela está resistindo ao espírito do anticristo? Porque Deus ainda tem milhões de pessoas para serem salvas. E nós precisamos pregar o evangelho. Eu estou me colocando à disposição de Deus. Lord, I'm here. I want to go to the entire world in order to preach the word of God. Eu estou dizendo que eu estou aqui para pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. Sono qui, Signore, per predicare la parola di Dio in tutto il mondo. Estou aqui para pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. Temos que continuar a viver, temos que continuar a planejar, trabalhar, casar, temos que fazer tudo que temos que fazer, mas nos lembrando
Que a coisa mais importante é que nós estamos aqui com uma finalidade. Jesus não arrebatou ninguém ainda. Por quê? Porque ele quer que nós preguemos a palavra. Agora você viu com os seus próprios olhos. O que o pastor Lamartine Pozzella revelou sobre a Agenda 2030 não é teoria, não é especulação. É um alerta real sobre algo que está prestes a acontecer. Os sinais estão aí. O relógio profético não para. E a pergunta é: você está preparado? O que está por vir pode mudar tudo, e somente aqueles que estiverem atentos conseguirão discernir os tempos. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, porque o mundo precisa saber o que está acontecendo nos bastidores. Amados, deixem seus comentários aqui embaixo. Você já percebe os sinais dessa agenda se cumprindo? Vamos despertar e permanecer firmes, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de clicar no link que está aqui no primeiro comentário fixado para que eu possa estar te ajudando a mudar essa situação financeira, tá bom? Deus os abençoe.